Olá, bem-vindos. Adolfo Mesquita Nunes foi deputado, foi secretário de Estado do Turismo, foi vice-presidente do CDS, chegou a ser visto como um potencial candidato à liderança do partido, mas este advogado de profissão deixou a vida política ativa quando assumiu funções como administrador não executivo da Galp e não quis entrar na corrida. Ainda assim, continua a ter opiniões sobre o passado, o presente e, sobretudo, o futuro do CDS, futuro esse que entra agora numa fase decisiva. Adolfo Mesquita Nunes, bem-vindo. A partir de agora está sob escuta. Destes cargos que enumerei no arranque desta conversa, faltou-me o de coordenador do programa eleitoral do CDS nas últimas legislativas. Programa esse que aparentemente não convenceu muito os eleitores. E, portanto, a minha primeira pergunta é: entre um resultado histórico do CDS nas autárquicas em Lisboa e um zaire eleitoral nas legislativas, o que é que falhou? Olá, obrigado pelo convite para estar aqui e obrigado por esta primeira pergunta, que acho que é um bom pretexto para fazermos uma tentativa minha de análise dos resultados eleitorais e daquilo que contribuiu para eles, porque eu acho que essa análise está a faltar ao debate interno no CDS, porque não basta dizer que foram cometidos muitos erros, é preciso detectar, tentar perceber quais é que foram os erros. Eu gostava de dar a minha opinião, porque é sempre algo subjetivo. E sobretudo me centrar naquele ano de 2019, que é o ano em que o CDS entra com sondagens bastante razoáveis, com uma líder com uma popularidade aceitável. E com otimismo, assumi que podia chegar a primeira-ministra. Isso já tinha sido, enfim, já vinha de trás. Mas em 2019 entramos no ano, de facto, com boas perspectivas e em muitos poucos meses os resultados, as sondagens, a popularidade e a notoriedade do CDS degrada-se de forma significativa. E eu acho que não pode haver uma explicação única, um fator único para um resultado tão dramático. Eu diria que há fatores de contexto externos e os internos. Como eu calculo que os internos sejam aquilo que vos apeteça mais, deixem-me despachar primeiro os externos para depois podermos avançar para essa outra conversa, se for o caso. Este foi o primeiro governo da história da democracia portuguesa sem qualquer oposição à esquerda. E isto concentrou no CDS as funções de oposição. O PSD teve outras opções e viveu outros processos, e tendo sido os únicos a fazer oposição... Portanto, não fez oposição. Era o papel que tínhamos de fazer, porque não era possível termos um governo com as esquerdas unidas sem que algum partido, num sistema parlamentar como o nosso, fizesse oposição. Mas ela foi, de facto, a mais para muitos moderados, que de alguma maneira estavam mais ou menos satisfeitos com alguns dos aspectos do governo, ou não viam apenas os aspectos negativos que o CDS oposição mais o que era? A Assunção Cristas era demasiado agressiva? A moção de censura foi um erro? Eu já lá vou. Houve pessoas para quem a oposição, a nossa vocação de oposição foi mais presente do que a vocação propositiva, e achou que isso era a mais, e foi também considerada a menos por muitos setores da direita, que de alguma maneira se revoltavam com o CDS pela inexistência do tipo de oposição que a esquerda costuma fazer aos governos. A falta de comparência do PSD desgastou a liderança. Eu respondo a isso, Rui, mas é só explicar isto, porque eu acho que isto é um ponto importante. Eu nunca vi muito isto tratado, que é: nós estamos muito habituados, quando a direita está no poder, que haja greves, que haja manifestações, que os sindicatos venham para a rua, que cheguem aos jornais de notícias diárias permanentes, muitas delas colocadas pelos sindicatos que conhecem os trabalhadores. E como não existiu nada disto neste governo, de alguma maneira houve setores do eleitorado que acharam que o CDS não estava a fazer o seu papel, porque não comandava a rua da mesma maneira. Como é possível, digamos assim, que um governo PS que faça isto tudo não tenha um nível de contestação? Eu acho que aí o CDS sofreu. Para responder à pergunta, eu acho que o PSD passou por outros processos que são normais, com discussões também de liderança pelo meio, e, portanto, de alguma maneira libertou o CDS para este papel. Não sei se foi intencional, se foi resultado destes processos, mas aquilo que eu constato é que o CDS ficou, ou se encarregou de fazer essa função de forma mais presente do que o PSD. E, de facto, e aí, voltando a esse ponto, acho que começámos demasiado tarde a vocação propositiva do CDS. E já lá vou nos fatores internos, porque eu acho que isso tem a ver com fatores internos. O segundo aspecto que eu acho que era importante referir é que, se Assunção Cristas foi a líder da oposição, e se foi ela a única a fazer oposição, ela foi também o alvo único e principal dos ataques mediáticos da esquerda parlamentar. E ouvimos de tudo. Ouvimos que era ela racista, de extrema-direita, fascista, que os incêndios eram por causa dos eucaliptos que ela tinha plantado, que as pessoas que viviam na miséria tinham sido despejadas por ela. Foi uma campanha mediática
lançada pela esquerda, a que o CDS não soube dar resposta. Que esta direção, a direção de que eu fiz parte, não soube dar resposta. E que, no último ano, contribuiu bastante para a degradação da popularidade e da imagem, quer do CDS, quer da sua presidente. E aí chegamos às questões internas. Vou já, só mais um terceiro fator externo que eu não quero ignorar: o surgimento de novos partidos, como é evidente, gera concorrência, partidos sem histórico e que, portanto, podem e têm mais espaço para fazer determinado tipo de propostas ou ter determinado tipo de posicionamentos e que, de alguma maneira, como é evidente, condicionou, desde logo nas europeias, mas nas legislativas. Isto de fatores externos. Agora um bocado de água. Já lá vamos também ao Chega, à Iniciativa Liberal, que eu julgo que é isso que se refere. Mas quanto aos fatores internos, já agora estamos curiosos. Bom, fatores internos. Depois da Assunção Cristas ter, de alguma maneira, no seu primeiro mandato como presidente do CDS, ter se afirmado como líder da oposição e ter ganho mediatismo e ter ganho prestígio, que vinha da sua função também como Ministro da Agricultura, depois de termos crescido nas regionais dos Açores e depois de termos crescido nas autárquicas com mais uma Câmara e com o seu resultado extraordinário em Lisboa, o CDS chega ao Congresso de Lamego, onde penso que ambos estiveram, numa tentativa de dar continuidade a uma estratégia de abertura e de crescimento que tinha começado com Paulo Portas em 2008 e que nos levou aos 10% e aos quase 12%. Mas aquilo que foi o debate do Congresso de Lamego, se bem se recordam, não teve a ver com crescimento. Teve a ver com a descafeinização do CDS, com o relativismo moral do CDS, com a perda de valores do CDS, com os desvios à identidade do CDS. Esse foi verdadeiramente o debate do Congresso de Lamego. E não me surpreende que jornalistas aos candidatos a presidente do CDS hoje façam essencialmente perguntas sobre aborto, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, sobre adoção, sobre eutanásia. Não me surpreende porque nos últimos 2 anos esse foi o debate em que o CDS se deixou levar. Um debate que tinha como pressuposto a ideia de que havia uma certa desvirtuação do partido. Eu acho que isto desfocou o partido, trouxe instabilidade interna e, sobretudo, comprometeu a abertura que a Assunção Cristas procurou fazer e falhou, porque não o fez. Comprometeu. Não é possível fazermos a abertura de um partido e, ao mesmo tempo, estarmos em permanente discussão interna sobre estas matérias. E é por isso, com muita surpresa, com até estupefação, que eu noto que hoje todos os candidatos a presidente do CDS, nenhum quer revogar a lei do aborto e nenhum quer revogar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isto é, um debate que começa em Lamego e persiste ao longo dos meses, durante todos os meses, esperar-se-ia desse debate e dos seus protagonistas que trouxessem, nomeadamente a Tendências para Esse Movimento, que é quem, de alguma maneira, lidera este debate e depois, por arrasto, obriga as várias pessoas a irem-se posicionando, chegar e dizer qualquer coisa sobre esta matéria. Então, mas é com estupefação que eu leio na moção da TEM que o aborto tem de ser combatido, mas não com legislação punitiva. Curiosamente, essa é a minha posição. Mas poder-me dizer que é, bom, mas atenção, que as questões de relativismo moral não têm a ver só com o aborto, nem tem a ver só com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que apesar de tudo foram legislações que já foram aprovadas, mas que têm a ver com outras matérias. Eu gostava de fazer um percurso pelas últimas votações do CDS nestas matérias. O CDS foi contra as barrigas de aluguer e enviou esse diploma para o Tribunal Constitucional. O CDS foi contra a PMA. O CDS foi contra a coadoção. O CDS foi contra a eutanásia. O CDS foi contra a legalização da cannabis. O CDS foi contra que o período de tempo que uma mulher tem de esperar para se casar segunda vez seja igual ao do homem. E perante estas votações, como é que ainda se pode presumir que aquilo que aconteceu no CDS nos últimos 2 anos foi que se liberalizou demais, ou que se relativizou demais, ou que se desviou dos seus valores fundacionais, se é que estes são os valores fundacionais do CDS? Essa é outra discussão. Então como é que explica que essa discussão tenha tido lugar? Bom, e como é que explica, por um lado, que esses partidos que levantaram esses temas não os invoquem agora nas suas moções que vão levar ao Congresso? Curiosamente, isso é o que eu gostava que os jornalistas perguntassem aos candidatos. Como é que, depois de todos estes temas terem sido votados desta maneira, onde é que houve o desvio, a relativização moral, onde é que esteve? E como é que se pode dizer que os 4% a que chegámos foi porque o CDS quis agradar o eleitorado moderninho? Quem quisemos agradar o eleitorado moderninho dizendo às mulheres que elas têm que esperar mais tempo do que um homem para casar a segunda vez?
quisemos agradar o eleitorado moderninho votando contra a cannabis, independentemente das posições sobre isto. Por exemplo, eu fiz campanha pelo não à eutanásia, portanto, eu não estou a dizer que tínhamos de votar de maneira diferente. O que estou a dizer é que não consigo encontrar nos últimos 4 anos um exemplo que me possam dar de relativismo moral. Mas verdadeiramente essa foi a discussão dos últimos 2 anos. O que está a querer dizer é que o resultado do CDS foi fruto de ataques que vieram de fora, nomeadamente da esquerda, e de ataques que vieram de dentro do próprio partido. Essa conclusão, eu não a disse que eram ataques dentro do partido. O que eu disse foi um debate que foi feito dentro do partido e que, por um lado, é um debate que eu compreendo pouco, porque, de acordo com o percurso que eu lhe fiz das várias votações, não encontro matéria nenhuma em que se possa dizer que o CDS se liberalizou, e muitas das vezes me era de alguma forma a sacada a responsabilidade de estar a liberalizar e de estar a desviar o partido. Com estas matérias não sei como, e ao mesmo tempo não vejo nenhum candidato a dizer que é preciso revogar as leis que tanto durante estes últimos anos disseram que era preciso revogar. Nos casos. E agora eu gostava de deixar claro, porque eu acho que nunca fiz isto, sinceramente, qual é que é a minha opinião sobre o que é que deve ser a posição do CDS em matérias fraturantes. Em primeiro lugar, eu acho que o CDS tem de ter uma opinião e uma posição. E não acho nada que ela tenha que ser a minha. Em segundo lugar, eu acho que o CDS tem de aceitar que há eleitores, militantes, dirigentes e representantes que pensam e que votam de forma diferente do pensamento maioritário do CDS nessas matérias. E porquê? Porque no eleitorado também há essas pessoas. Quando há deputados do CDS, dirigentes do CDS, militantes do CDS, que pensam de forma diferente da maioria ou da direção numa determinada matéria, é porque isso também acontece no eleitorado. Mas eu gostava de dizer uma terceira coisa, é que o CDS não pode dizer que quem discorda da posição maioritária do CDS nessas matérias é relativista, ou que está contra os valores fundacionais do CDS, ou que de alguma maneira está a desviar o CDS da sua identidade. Porque essa acusação para já esbarra na realidade do nosso eleitorado de ser diverso, como eu estava a dizer. Mas há uma segunda coisa, é que mesmo o eleitorado do CDS, que pensa como o CDS nessas questões, pensa com graus de prioridade, com graus de intensidade e com graus de foco muito diferentes. E mais, terceiro ponto que eu acho que é importante, a acusação de relativismo moral, sempre que se fazem debates internos sobre estas matérias, é de uma insuportável superioridade moral que nem o eleitorado católico e conservador gosta de ter. Porque o eleitorado católico e conservador, e eu conheço muito porque fui candidato à Câmara na Covilhã, sabe que um dia vai prestar contas a Deus, não aos dirigentes do CDS. E sempre que o CDS entra nestas discussões com estas matérias, acusando de relativismo moral quem pensa de forma diferente, e pelos vistos agora todos os candidatos pensam o mesmo relativamente ao aborto, é que ele não deve ser penalizado e que há outras formas de o combater, essa acusação transmite para fora a ideia de que no CDS se discute a vida, a moral de cada um, se fazem censuras morais às vidas de cada um e que quem não pensa sobre estas matérias ou não é de direita ou não deve votar no CDS. Como eu costumo dizer muitas vezes, será a mesma coisa que a Margaret Thatcher nos bater à porta para entrar no CDS e nós lhe dizermos muito obrigado, mas não, porque a senhora não revogou a lei do aborto. É um bocadinho isto. E de alguma maneira, sim, isto não explica tudo, mas eu quero com isto contrariar a ideia de que o resultado de 4% foi porque o CDS foi um partido moderno e liberal. Com este percurso todo, não sei como é que é possível que se possa dizer uma coisa dessas. E não houve nenhum erro de estratégia da própria direção no que diz respeito às duas campanhas eleitorais claro que houve, designadamente em 2019. Por exemplo, na das europeias, muito foi falado de uma mensagem que queria levar o CDS para a direita e que se assumia como direita e que houve até, como sabe, algumas declarações públicas do cabeça de lista Nuno Melo que se confundiam em algumas matérias com o recém-chegado André Ventura do Chega. Acha que isso foi um erro ou não encontra aí nenhuma explicação para o resultado do CDS logo nas europeias? Estes contextos externos que falei e este interno, eu associei sempre a erros também da direção. Não termos sabido lidar com determinadas matérias e, neste caso, não termos sabido terminar com este debate, porque este debate não podia ter sido feito porque não tinha razão de ser. Foi o maior erro de Assunção Cristas. Repare, a Assunção Cristas teve muitas virtudes e muitos acertos. E eu também gostava de falar deles, para não falar só de erros. Aqui, eu penso que esta discussão e este debate não podia ser tido desta maneira, sobretudo quando se comprova que nenhum dos candidatos quer mudar o que quer que seja nas posições que o partido assumiu nos últimos tempos. Mas relativamente a outras questões, este debate interno, sobre as quais os jornalistas sempre reportaram, como é normal, e por isso é que andou a perguntar aos candidatos o que é que pensam sobre o aborto ainda,
criou de facto uma dessintonia entre aquilo que era o discurso e a tentativa de Assunção Cristas e da sua direção de abrir o partido, porque ao mesmo tempo que havia essa tentativa, aquilo que se estava a discutir no CDS era que éramos relativistas morais e que esta direção podia ser relativista moral. E esta dessintonia, nós não medimos o impacto desta dessintonia. Nós não medimos o impacto que isto tinha do ponto de vista eleitoral. É porque ela acabava depois por não agradar ninguém. Não agrada a eleitores que querem um CDS mais moderno, porque estávamos a falar do relativismo moral, e não agrada a algum eleitorado conservador que achava, com estas discussões, que o CDS estava de alguma maneira a abandalhar ou a fazer aprovações de matérias que não devia fazer. Eu até posso dar um outro exemplo. Houve uma matéria que foi o despacho das casas de banho, em que o CDS estava geralmente de acordo. O despacho tinha sido despropositado, retirava autonomia às escolas, que era onde a matéria deveria ser julgada. E, portanto, numa matéria em que todas as pessoas que se pronunciaram sobre o CDS estavam de acordo... Para podermos situar, está a falar da adoção de normas, era de medidas no sistema educativo sobre a identidade do género, que causou muita polémica no verão passado. Das casas de banho, relativamente a essa matéria, em que todas as pessoas que se manifestaram pelo CDS, a propósito desse despacho, fizeram num sentido crítico. Ok? E, portanto, estavam todos de acordo. Então o que é que se discutiu? O tom. É que havia pessoas que utilizavam frases mais fortes e outras menos fortes. E as que utilizavam frases menos fortes é porque estavam feitas com a esquerda. Foi isto o estado do debate sobre as questões morais a que chegou o CDS. Outras questões sobre a desintonia, porque eu acho que está a ser injusto com o Nuno Melo. Eu estou a perguntar, não estou a fazer nenhuma... Nessa equiparação com o André Ventura, e digo-lhe já. Ou com o Vox, por exemplo. Se eu não for lá, depois recorda-me. Porque a estratégia do CDS para estas eleições europeias foi uma estratégia muito similar àquela que tem sido seguida pelo CDS em todas as eleições europeias, que é onde há uma elevada taxa de abstenção e é necessário focar a mensagem no eleitorado mais militante, no eleitorado que não quer abandonar o partido e, portanto, é o momento de dizer às pessoas não vão para a praia, venham votar. E, portanto, é normalmente uma campanha, se olharem para trás, em que o CDS faz de uma maneira diferente. O que é que nós, aqui erro de direção também, não medimos? É que, de facto, havia duas campanhas muito perto uma da outra. E, portanto, esta estratégia que foi pensada e que faz sentido quando há mais espaço entre as campanhas, provocou confusão no eleitorado. E acho que está a ser injusto com o Nuno Melo, porque o problema do André Ventura não é as coisas que ele diz em que ele tem razão. O problema do André Ventura é as coisas que ele diz que não tem razão. E, portanto, que me encontrem frases do André Ventura sobre matérias do CDS ou políticas que o CDS tem há muitos anos e preocupações que o CDS tem há muitos anos, isso não me surpreende. Como também não me surpreende se o Partido Socialista tiver medidas sobre a natalidade, que é uma preocupação do CDS há muito tempo. E não é pelo facto do Partido Socialista vir dizer que agora é necessário apostarmos no teletrabalho, fomos nós os primeiros a falar disso, que a medida passa a ser má. E, portanto, essa tentativa que já vinha de trás do acosso da esquerda de fazer do CDS um partido de extrema-direita, de colagem de alguém. Não, mas deixe-me só esclarecer uma coisa, não estou a fazer nenhuma colagem, não estou a fazer nenhuma colagem de Nuno Melo. Estava a perguntar se o facto de haver sobreposição de discurso em algumas matérias pode ter sido prejudicial para o CDS. Não estou aqui a fazer nenhum julgamento, não penso que tenha sido isso. Nem nenhuma crítica, porque não é o meu papel. Não penso que tenha sido isso. Penso que a estratégia foi a que costuma ser. Não medimos que a desintonia entre enfim, aquilo que era a postura de Assunção Cristas e depois aquilo que era necessário fazer para fazer uma campanha mais centrada no eleitorado tradicional e para logo depois a seguir fazermos uma campanha de novo mais vocacionada de largo espectro, de facto não medimos, foi um erro de avaliação. Mas com isto eu quero deixar aqui muito claro, porque também às vezes há este género de considerações pessoais. Eu tenho muito orgulho e gosto muito de estar no mesmo partido que o Nuno Melo. E custa muitas das vezes a tentativa desesperada de muita gente de tentar encontrar no CDS, nomeadamente num eurodeputado e deputado, que ao longo dos anos e do seu percurso político esteve a favor das liberdades. É da direita das liberdades. Eu concordo com ele em umas coisas, discordo com ele noutras, ótimo, mas é isso que eu defendo para o CDS. Adolfo, só uma questão aí que é relativamente ao Vox, na altura que estava a crescer em Espanha, e que adotou o hino franquista, portanto tem algumas sensibilidades de extrema-direita, não vamos agora aqui discutir onde é que é o posicionamento do Vox, e Nuno Melo
disse nessa altura, com todo o impacto que tem, tanto em época eleitoral, que o Vox não era um partido de extrema-direita, ou seja, uma normalização, ou pelo menos, e foi por isso que foi associado, ou mais associado, ao Vox e a uma direita, se não direita... A leitura que eu faço das declarações do Nuno, e do que eu conheço, é que não se pode chamar de extrema-direita a milhões de votantes, acho que foi mais do que 1 milhão, mas não foi, aos milhares de votantes que votaram no Vox. Porque eles estavam antes noutro partido. E os partidos à direita e à esquerda, os partidos chamados moderados, têm de falar para os eleitores que vão votar nesses partidos. E uma forma de falar com eles não é agredi-los e chamá-los de radicais, é pelo contrário dizer-lhes nós temos outras soluções para os mesmos problemas. Ou temos sobre os mesmos problemas, temos soluções melhores. Porque eu acho que a única forma de combatermos os partidos que estão mais no extremo e com os quais discordamos é roubar-lhes os eleitores. Não conheço outra forma. E, portanto, foi essa a interpretação que fiz e daquilo que eu conheço é aquilo que ele pensa. E noutro ponto, já que estamos a falar numa da percepção de imagem, Assunção Cristas também era muito omnipresente na comunicação. Fez o tal arroz da tuna Cristina, mas vários fizeram, e talvez isso tenha dado uma imagem de um CDS não tão conservador. Isso também foi um erro ou não? Eu sinto que tive, de alguma maneira, a não me explicar durante este tempo todo. Como é que, com este percurso todo que o CDS tem, me pode dizer que o CDS não foi um partido conservador nos últimos anos? Com todas estas propostas que foram votadas, com todas estas tomadas de posição que foram feitas... Mas é precisamente esse o meu ponto. Pode dizer que... Adolfo, desculpa, mas é precisamente esse o meu ponto. Eu vou dizer, talvez... Uma coisa é o que o partido aprovou no Parlamento e aquilo que foi aprovado pelo partido. Outra coisa era a percepção mediática que os eleitores tinham da líder do partido e desta direção, e a influência que isso teve no resultado eleitoral. Eu respondo desta maneira porque eu acho que isso também tem a ver com o projeto futuro e se o projeto de abertura do CDS fracassou porque não faz sentido ou se fracassou porque a sua execução, por motivos vários externos e internos, não foi a melhor. Neste momento nós temos um deputado assumidamente liberal no Parlamento e temos 5 deputados democratas cristãos, uns mais conservadores do que outros. Quando o CDS teve quase 12%, teve mais deputados liberais do que hoje existem, teve mais deputados conservadores do que hoje existem no Parlamento, e teve mais deputados de direita do que hoje existem no Parlamento, e teve mais deputados democratas cristãos do que existem no Parlamento. A forma de termos estas correntes, todas elas mais representadas no Parlamento, é com CDS forte. Quando se começa a dividir e a enquistar e a dizer os liberais vão para um lado, os conservadores vão para o outro, os democratas cristãos vão para o outro, ficamos com um quadro parlamentar muito mais pobre. E por isso, a minha ideia, a minha preocupação é que não seja entendido este resultado que foi muito mau como uma certidão de que a ideia de um partido que congrega estas correntes e que seja forte e focado na mensagem, que não faz sentido. Isto é que eu acho que não é o resultado, não é a consequência deste resultado eleitoral. A minha interpretação é outra. Nós não conseguimos de facto fazer esta abertura e não foi possível fazer esta abertura quando os últimos 2 anos do partido foram a discutir matérias que não proporcionaram essa possibilidade de abertura. E isso desfocou o partido e claro, mas atenção, eu fui vice-presidente e eu não conheço conheço outras consequências, mas uma das consequências de se exercer o cargo de vice-presidente e de uma direção é a responsabilidade. E até digo mais, assumo essa condição, se quiserem, mesmo depois de ter deixado a vice-presidência do CDS. Porque a vice-presidência é um cargo de responsabilidade, de representação, e eu achei que ela era incompatível com a minha situação profissional. Mas para que não restem quaisquer dúvidas sobre que esta minha análise que eu estou a fazer, importante a fatores externos e internos, seja de alguma maneira uma desculpabilização. Está agora na altura de falarmos sobre aquilo que se vai passar já daqui a uns dias no Congresso do Partido, que pela primeira vez em muitos anos vai ser um Congresso eletivo. Há 5 candidatos, Adolfo Mesquita Nunes, pelo que já foi dizendo na primeira parte do Subescuta, parece-me claro qual é dos candidatos que vai apoiar, até porque não me parece que defenda uma ruptura com aquilo que se passou no CDS nos últimos anos e, portanto, já agora esclareça qual é o candidato que vai apoiar, se quiser. Pedro, eu acho que houve coisas que correram mal nos últimos 4 anos. Eu acabei de identificar várias e relativamente a essas eu quero que elas sejam alteradas. E, portanto, nesse sentido,
tem de haver mudanças, e mudanças significativas. O que não quer dizer que seja uma ruptura com a linha que foi seguida, com a abertura do partido, que foi defendida pela liderança anterior. Já está a adjetivar, eu acho que deixo isso para depois para os vossos comentários. Aquilo que eu neste momento faço, o balanço que faço é, de todos os candidatos, eu conheço quase todos e sou amigo de alguns, qual deles faz um diagnóstico sobre o que se passou que me parece mais acertado, porque o diagnóstico é de facto muito... O resultado foi muito traumático. 4%. E, portanto, é perfeitamente possível que, perante o resultado tão traumático, a necessidade de ruptura seja grande, porque não queremos continuar com resultados de 4%, e a possibilidade de a importância do diagnóstico é essencial, porque um diagnóstico errado provoca-nos rupturas no sentido contrário. E eu vejo que, apesar de já ninguém querer mudar algumas das posições em matérias de chamadas de costumes, a verdade é que muitos candidatos continuam a falar na ideia de relativismo moral, na ideia de que, de alguma maneira, nos desviámos nos últimos tempos dos nossos valores, que caímos na tentação de renunciar ao que somos. Esse diagnóstico, para mim, está errado. E, como está errado, leva a propostas políticas que depois poderão não dar certo. Eu vejo aí, talvez, de alguma maneira, a continuação deste debate, que é um debate que eu acho que o CDS não deve. Mas onde é que posicionam esses candidatos? Quem são os candidatos que acha que defendem isso que está a dizer agora? Eu acho que o candidato que eu apoio, ele não pediu este apoio, é o João Almeida. Porque vejo no diagnóstico que faz e, sobretudo, na convicção de que não é necessário voltarmos a travar o debate das correntes ideológicas do CDS e de que nos desviamos e que agora é que temos que voltar aos valores fundacionais, que depois nunca ninguém descreve o que é. Porque falamos de valores fundacionais do CDS, mas é o que é? É o centrismo entre esquerda e direita, é o federalismo de Freitas do Amaral e de Lucas Pires, o que são, no fundo, os valores fundacionais. Portanto, às tantas fico com a ideia que é uma discussão que é sempre galvanizadora, porque não há ninguém que não goste de falar de valores fundacionais e de valores, mas que depois, de alguma maneira, nunca é concretizada. E, portanto, apoio o João Almeida, o que não significa que não seja amigo do Filipe Lobo Dávila e que ache que a sua posição ao longo dos últimos anos foi de lealdade na oposição, foi de seriedade e foi de correto. Aliás, eu disse-lhe em várias alturas, em debates internos no CDS, que admirava a forma como ele falava. Portanto, o facto de eu achar que ele faz o diagnóstico errado e que propõe, de alguma maneira, começa com este erro de análise inicial, não significa que eu não respeite muito as opiniões dele e que não é uma pessoa de quem eu gosto. Aliás, eu gosto bastante dele. E do Francisco Rodrigues dos Santos. Eu tenho grande consideração pessoal por ele, aliás, dou-me pessoalmente bastante bem com ele e resisto sempre e resistirei sempre àquelas tentativas normais, jornalísticas, mas de criar antinomias para, de alguma maneira, depois criar factos políticos à volta disso. O que não significa que eu concordo com ele em muitas das coisas, o que é normal. Ele tem uma ótima moção, sobretudo porque aquilo que eu sinto na moção é que lhe falta a concretização destes aspectos do desvio aos nossos valores. Portanto, ele começa a moção a dizer que caímos na tentação de renunciar ao que somos, e é uma frase forte, e eu discordo de que caímos na tentação de renunciar ao que fomos, e portanto é uma discordância perfeitamente normal. O que não significa que a moção não tenha aspectos muito positivos. Então, um dos critica o tal relativismo moral de que falava. Não, atenção, estou a falar daquilo que ele diz hoje nesta moção, que mas não era ele um dos que como candidato. Isso, mesmo não estando na oposição, não era o responsável por esse debate do relativismo moral? Nunca Francisco? Ouvi, eu, e em público, nunca ouvi acusações de que esta direção estava a desviar o partido do sentido certo. Durante estes anos. Não ouvi. Hoje leio na moção que caímos na tentação de renunciar ao que somos. E tenho, na sua apresentação, refere desvios do passado e desvios à nossa identidade. São posições perfeitamente legítimas. Eu discordo delas, mas são perfeitamente legítimas. E o que é que eu queria dizer com isso? Quero dizer que, sem prejuízo da sua moção, que é boa, há de facto os aspectos que não constam da moção e que também são relevantes. Porque um candidato não é apenas a sua moção, nem o seu discurso de apresentação. É também o tom, é o seu imaginário, aquilo que o galvaniza, aquilo que são as suas prioridades, aquilo que é a sua forma de estar, quem são os seus apoiantes, o que é que os seus apoiantes veem nele. E eu tenho receio que, com amizade, já lhe disse isto, que
este foco na ideia de que renunciamos ao que somos, de alguma maneira perpetue este debate interno sobre quem é que se desvia, quem é que não se desviou, e etc. O que não significa, e eu há bocado o Pedro disse isso e eu esqueci-me de referir, eu sou de direita. A mim não faz nada confusão nenhuma que o CDS diga que é de direita e que se assuma de direita. Atenção, portanto, que às vezes também há esses equívocos que há pessoas que acham que são donas da expressão e que só elas é que podem ser de direita e que os outros não são. E essa foi uma indireta para Francisco Rodrigues dos Santos ou também não? Não. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que tenho, ao longo dos últimos anos, na minha vida que é pública, tido a característica de dizer as coisas que penso e dizê-las diretamente. E eu já disse várias vezes aquilo que penso sobre estas matérias. E disse, acho que o Francisco, parte do diagnóstico errado, o que não significa que não tenha sido leal à anterior direção, o que não significa que não se comporte. E, aliás, o que não significa que ele não tenha evoluído em várias matérias, porque evoluiu. Penso que na matéria do aborto, e já antes da moção, portanto, não foi uma coisa de última hora, ele evoluiu na sua posição. E, portanto, é normal que dentro do partido existam pessoas com sensibilidades diferentes. Eu acho normal, acho aceitável, acho desejável que ele esteja no partido, embora me pareça que, fazendo um diagnóstico errado, é normal que possa ter uma linha política que eu acho que possa ser também errada, sem prejuízo das boas ideias que tem na sua moção. Parabéns a algumas das pessoas que contribuíram, porque há ideias que vão muito na linha daquelas, aliás, que estavam no programa eleitoral. E se ele sair vencedor deste congresso do CDS, vai estar disponível para trabalhar ao lado dele, mesmo que numa posição mais resguardada que é aquela que adotou nos últimos meses? Eu digo a todos os candidatos que fiz uma opção, não foi afastar-me da política ativa, há bocado também quis corrigi-lo e depois não, foi da política profissional. Não é da minha vida profissional ser a política, e isso foi sempre uma opção minha. Política ativa é isso, é estar a fazer política na primeira linha, digamos assim. Neste momento acho que é tempo destes protagonistas, sejam eles quais forem, que ganharem, o Abel, o Carlos, o Filipe, o Francisco ou o João, é tempo deles constituírem as suas equipas e de poderem levar a sua estratégia avante, sem prejuízo de eu ser do CDS e de estar com certeza disponível para, dentro das minhas possibilidades, colaborar e cooperar. Nenhum deles lhe causa, digamos, urticária suficiente para pensar um afastamento mais radical do CDS sair vencedor? O que é o afastamento mais radical? Eventualmente sair mesmo do partido, se imaginemos que a tendência e a Esperança em Movimento acaba por liderar o partido. Não creio que exista essa possibilidade. E, portanto, não creio que exista essa consequência. O CDS, isto não sei se entender, pode variar de acordo com a liderança, mas a sobrevivência do CDS está em risco devido ao crescimento da Iniciativa Liberal e do Chega. Há pouco falámos disso, eu disse que íamos voltar ao tema. Rui, eu volto a repetir-me nesta ideia porque eu acho que acaba por ser um pouco feliz, que é, houve mais deputados liberais no Parlamento quando o CDS teve 12%, quase 12%, 11,7%, do que hoje. E, portanto, os partidos não são donos dos votos. Esta ideia pode ser um bocadinho tentadora de régua e esquadro, mas ela é muito limitada. A ideia de que agora apareceu um partido liberal e, portanto, o CDS vai ter que largar o seu liberalismo. Agora apareceu um partido mais conservador, o CDS vai ter que largar. Não é uma questão de largar, é uma questão de ter uma concorrência direta. Isso é outra coisa. Certo, vou lá, mas uma conclusão é dizer, olha, sobrevive à concorrência. Não vamos ficar com os restos. Agora o CDS vai ficar com os restos. E eu acho que, se é para isso de ficar com os restos, não vale a pena. Um partido não fica com os restos. Um partido tem que fazer parte, e isso que eu acho que é o papel que o CDS tem de fazer. Nós começámos a crescer significativamente com o regresso de Paulo Portas em 2008. E atravessámos a barreira dos 2 dígitos passado muitos anos. A última vez tinha sido com o Lucas Pires. E passámos para quase 12%, no momento em que nos tornámos o partido da direita contemporânea. O CDS não tinha problemas de contemporaneidade naquela altura. Os jovens votavam em nós, colocámos o nosso património ideológico ao serviço das apreensões das pessoas naquele momento. Nós não contestávamos as apreensões das pessoas, nós dávamos-lhes resposta. E acho que não podemos cair no risco de andarmos à procura de problemas para as nossas soluções. É ao contrário. Nós temos de arranjar soluções para os problemas que as pessoas têm. Como quando eram vistos como o partido dos agricultores, partido dos pensionistas, é isso? De ter
Não, por acaso isso foi antes. Esse período eu costumo caracterizá-lo, mas enfim, a minha opinião, foi prévio à entrada no governo depois de Durão Barroso. Aquilo que se passa a partir de 2008, mas só nisso quando Paulo Portas regressa, não abdicou, não é? Porque não, sumou. A agricultura e a segurança social foram pastas que o CDS sempre quis ter no governo. Somamos, respondemos aos problemas da contemporaneidade. Claro que o problema da segurança é um enorme problema. E não pode ser André Ventura ou Chega o único a poder falar ou a ter problemas ou a ter propostas para ele, se é que tem propostas e não apenas proclamações. Claro que é. Mas eu não acho isso um nicho. Acho isso uma preocupação ou uma apreensão das pessoas. Aquilo que é a verdadeira função de um partido político é pensar como é que eu coloco o meu património ideológico, que é de direita, e vai até ao centro, como é que eu coloco este património ao serviço destas apreensões das pessoas? E elas existem porque nós estamos num mundo cada vez mais imprevisível, onde a maior preocupação, há uma enorme apreensão das pessoas com o seu futuro. E isto aplica-se quer aos setores mais vulneráveis da sociedade, que não sabem se vão arranjar emprego, se vão conseguir comprar uma casa ou arrendar uma casa, se os cursos que estão a tirar é o curso que lhes vai dar saídas profissionais, se o emprego que estão a ter é um emprego que vai continuar a existir nos próximos 10 anos, se não sabe se está a viver melhor do que os pais, acha ou pressente uma maior desigualdade, que tem menores oportunidades. Isto é um sentimento de apreensão das sociedades modernas, não é só em Portugal. E os mais vulneráveis sofrem com isso. E nós temos de dar-lhes resposta. E os setores mais dinâmicos também, porque uma concorrência que é global, não há nenhum empresário que não pense o que é que vai acontecer se entrar um grande concorrente por aqui. Eu não sou de fechar a concorrência, eu sou de dar instrumentos para que estes empresários possam vencer. E claro, a segurança ou a insegurança ainda... Enfim, as notícias têm... É um dos temas do CDS. O que também te queria perguntar é que esta quarta-feira houve uma troca de argumentos no Facebook a propósito também de um apoio de Francisco Mendes da Silva, e uma das coisas que Francisco Rodrigues dos Santos disse ou acusou esta linha de pensamento, que não difere muito do Adolfo, foi de que estava mais próximo de Isabel Moreira do que de Adriano Moreira. Concorda com esta crítica? Não. Eu não li. Talvez para esclarecer as pessoas, eu não li. Estamos a gravar numa Estamos a gravar, eu não vos queria denunciar, mas estamos a gravar numa quarta-feira, porque não é crível que eu não tivesse lido. Se estivéssemos a falar em direto, e ainda iam pensar que eu estava a mentir para fugir à resposta. Eu confesso que não li, estava a preparar esta entrevista e não li, portanto não me vou pronunciar sobre isso. Agora, uma coisa que eu acho que é importante: nós estamos numa fase pré-congresso e, portanto, é perfeitamente natural que militantes, dirigentes, lavem a sua alma, expressem as suas opiniões, digam o que é que pensam, se posicionem. O importante é que isto se faça sem que, de alguma maneira, se presuma que alguns de nós não estão ao serviço do partido, ou que não estão a querer o melhor para o partido, ou que de alguma maneira não são verdadeiros CDS. Não podemos estar permanentemente... Há um livro do Jacinto Lucas Pires que tem um título que eu gosto muito, que é Para Averiguar o Seu Estado de Pureza, e eu plagio muitas vezes essa frase, estarmos permanentemente a averiguar o estado de pureza do CDS. Acho que isso não é útil, e as pessoas, mesmo as pessoas que são conservadoras e direita, querem que lhes demos respostas. Adolfo, mas deixa-me regressar um bocadinho só atrás, só para fechar aqui este capítulo, porque me parece que as suas respostas não chegaram a responder a isto, que é, falámos da concorrência de um partido mais liberal e de um partido, digamos, ainda é um bocadinho difícil de posicionar, mas está ali numa direita mais conservadora. Não percebemos se exatamente isso, se a classificação é mais correta para classificar o Chega. Ainda assim, já houve episódios em que o CDS teve resultados historicamente baixos, a famosa história do partido do táxi, etc. E o partido recuperou depois disso. Mas recuperou num contexto que era diferente. Apesar de tudo, não havia outros partidos à direita, digamos assim, no Parlamento. E a pergunta é se, apesar de defender um caminho para reverter essa perda do eleitorado, eu pergunto-lhe se acha que hoje é mais difícil, o CDS está em condições mais difíceis para recuperar esse eleitorado, para crescer, e se há de facto ou não um risco de o partido definhar. A realidade é um filme, não é uma fotografia. E nós vamos entrar num novo ciclo político, vamos aproximar do novo ciclo político, que é aquilo que é tradicional em Portugal, de os governos serem reeleitos e depois muda-se o ciclo político. E as forças e as pressões eleitorais e sociais
numa mudança de estilo de ciclo político, vão no sentido da concentração e vão no sentido da aliança e vão no sentido de retirar de lá os incumbentes. E, portanto, a pressão neste momento, que nestas eleições não havia tanto de concentrar o voto e, portanto, houve maior liberdade de voto, sobretudo porque se estava a experimentar e se estão a experimentar vários partidos, a pressão vai ser no sentido da convergência. Se é pré-eleitoral, se é pós-eleitoral, isso depois se verá, mas esse vai ser, do povo de centro e do povo de direita, vai ser essa a pressão. E isso é algo que o CDS tem que perceber onde é que quer estar nesse posicionamento. Como é que ele quer entrar nesse ciclo político? Quer entrar nesse ciclo político querendo competir com partidos mais pequenos que o seu e tentar esquartejar ideologicamente o eleitorado e dividir, ou se quer fazer parte desse movimento, sendo e conseguindo representar, porque tem melhor equipa, as melhores propostas, o melhor posicionamento, esta direita contemporânea, que de tal forma que crie pressão nos outros partidos, ou nos eleitores que votaram nos outros partidos, de que está na hora de regressarmos aos partidos em que votamos e em que, e que já exerceram funções governativas, nomeadamente sempre em momentos muito, muito difíceis. Portanto, há risco ou não há risco? Não percebi na sua resposta. Acha que não? Eu só não quero título com esta frase, porque risco há sempre, Pedro. Nós vivemos hoje em política 6 meses, é muito tempo. A mesma coisa, estes partidos novos que começaram também têm o risco de não se ingrar, também têm o risco de desinsuflar. Portanto, eu só não quero um título a dizer há risco para o CDS, pois o risco é connatural a um sistema político que está mais fragmentado num tempo que é um tempo muito veloz. Eu costumo dizer que nós já não vivemos no curto prazo, nós vivemos no nano prazo. E isso, de facto, cria uma pressão grande. Sobre o Chega, só para presumo... Chega a uma ameaça maior do que a Iniciativa Liberal? Há uma coisa que eu tenho reparado, e até escrevi um artigo sobre isso, que é qualquer referência, ainda que lateral ao Chega, numa entrevista, é puxada para título. Qualquer. Está a tentar condicionar não, aqui não, a forma como vou explicar. Se puder condicionar, melhor. Significa que, enfim, consegui fazer alguma coisa. Mas não era esse o intuito. Agora vamos ter que pôr esse título, porque senão vão pensar que fomos condicionados. Mas era para dizer isso, é que isso contradiz a minha convicção de que o Chega não é o centro da vida política portuguesa, nem é o centro da reflexão da direita portuguesa. Não é. E, portanto, esta permanente referência, não me importa de falar e de analisar, mas quando normalmente é puxada para título e ou para subtítulo, dá uma dimensão que é uma dimensão que é completamente contrária às minhas convicções. É um partido que o Pedro dizia que não sabe catalogar. Eu ainda não, populista pelo menos acho que sim, que o considero. Acho. Mas falta mais tempo. Falta mais tempo para o conhecer. Agora, uma coisa que eu sei. Aqueles eleitores que votaram nele, eu gostava que não tivessem votado. Gostava que tivessem votado no CDS. E, portanto, acho que é função do CDS ir buscar esses eleitores. Dar-lhes resposta para as suas principais preocupações. Porque temos soluções. Tivemos no programa, temos no nosso património ideológico e tem os candidatos que se apresentam, os 5, para esses problemas. E são melhores que as do Chega, se é que o Chega tem soluções. Tem autárquicas, julgo que o CDS tem 5 autarquias, manteve o famoso Penta, estou a dizer de cabeça. Não, espera lá. Já são 6? Ponte 7? Lima, Açores, Madeira e 3 no Distrito de Aveiro. É mais uma, sim. Ok. Queria perguntar se essas autárquicas também vão ser importantes para o CDS e se estaria disponível para ser novamente candidato e se em vez da Covilhã podia ser um bom candidato, um bom sucessor da Assunção Cristas como candidato à Câmara de Lisboa. O CDS está a viver um momento muito difícil com 4%. E houve 5 pessoas que deram um passo em frente para se posicionarem como candidatos a presidente do CDS. O Abel, o Carlos, o Filipe, o Francisco e o João. Este é o momento de falarmos desses protagonistas. Qualquer outra declaração vinda de um terceiro sobre disponibilidades ou indisponibilidades futuras era um despropósito. Acho que este é o momento de falarmos dos protagonistas e de falarmos das suas propostas. Então, e um desses protagonistas, João Almeida, que apoia, que já anunciou aqui, se o convidar para algum cargo, volta a rejeitar, não está disponível para um cargo, digamos, executivo na direção do CDS? Disse isso a todas as pessoas que me perguntam. O meu apoio é um apoio de militante e não é um apoio para ser dirigente. Mas também não quero. O que não tem a ver com eu não tem, isto não gradua o apoio. O apoio é convicto. Sim, sim. Embora
para quem não conheça bem a história do CDS, não deixa de ser um apoio inesperado, porque eu e o João Almeida, durante muitos anos, tivemos, de facto, divergências políticas muito, muito sérias enfim, isso teve consequências também, evidentemente, no nosso relacionamento pessoal, mas ao longo dos anos as coisas, de facto, mudaram, mas para quem nos acompanha há muitos anos, haverá pessoas que estão a sorrir com este apoio. Onde é que foram as suas grandes divergências com o João Almeida? Em que áreas? Foram tempos da juventude, na altura centrista, gerações populares, e já são até completamente descontextualizados no momento de hoje e não interessam muito. Mas eu vejo, há coisas que eu tenho ouvido sobre o João que às vezes também confesso que me impressionam. Um deles é essa ideia de seguidismo relativamente à Assunção, o que faz dele uma espécie de um presidente por procuração, não é? De outra é mais pessoa, continuidade do que seguidismo. da outra pessoa. O João, não é só a circunstância do João ter apresentado sempre moções em todos os congressos e eu assisti quase ganhou a Ribeiro e de ter manifestado sempre as suas opiniões nos sítios certos. Mas talvez contar esta história. Eu volto a estar mais presente com o João quando fomos ambos deputados a partir de 2011 e tivemos juntos na Comissão de Orçamento e Finanças e tivemos que estar a defender e a discutir os orçamentos de Estado dos grandes, do enorme aumento de impostos, sobretudo esse. E foi o João Almeida que mobilizou deputados do CDS e depois deputados do PSD que se juntaram para conseguirmos, de alguma maneira, baixar aquilo que viria a ser, aquilo que era a sobretaxa, que estava prevista que era de 4%. E passámos várias noites com os deputados do PSD, atenção, mobilizados por ele, a tentar encontrar cortes que pudessem, a despesa, que pudessem de alguma maneira mitigar. E, enfim, conseguimos mitigar 0,5%, portanto passou para 3,5%, mas se ele fosse um seguidista, se ele não tivesse as suas convicções, isto não teria acontecido. Isto foi uma coisa que se passou à minha frente comigo. Agora, o adjetivo é seu, do seguidista, ninguém fez essa referência. Mas tenho ouvido, não aqui, atenção, ouço às vezes, não é? Nas redes sociais que hoje não li, mas que é frequentador? Mas que sou frequentador, já fui mais, já também, de alguma maneira, também manifestei já algum descontentamento com o clima que se vive em algumas delas, mas apetece-me dizer sobre isso, sobre o João, porque eu acho que nós podemos achar que um dos candidatos não é bom porque não tem um bom projeto, porque não tem uma boa equipa, porque vê mal a realidade, e eu acho que isso é um debate perfeitamente normal, de quando preferimos um candidato sobre os outros. Começar com, de alguma maneira, diminuir as pessoas, ou diminuir o Francisco Rodrigues dos Santos pela idade, por exemplo, que também me parece um absurdo de um argumento. Não gosto desse género de argumentos. E, portanto, sendo o candidato que eu apoio, o João, não gosto às vezes de ver esse argumento como se ele fosse um mero, uma continuidade da crítica do que quer que fosse, de liderança da Assunção ou de qualquer outra passada. Outras eleições que o próximo líder do CDS vai ter pelo caminho são presidenciais. Está resolvido? Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato certo para o CDS apoiar? Eu penso que o João Almeida tem razão, mas penso que não é o único que tem razão, porque acho que há mais candidatos a dizer o mesmo, que essa é uma matéria que tem que ser tratada nos órgãos do partido, mas sobretudo depois de o candidato ou os candidatos que existirem manifestarem a sua vontade de serem candidatos, coisa que ainda não aconteceu. Não dá cheque em branco a Marcelo Rebelo de Sousa. O que é isso do cheque em branco? O que eu estou a dizer é, só se pode discutir essa matéria quando o próprio anunciar que é candidato e em que termos o é. Isto não tem nada a ver com cheque em branco, tem a ver com o normal funcionamento das campanhas. Correspondeu às expectativas do vice-presidente do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, o atual presidente? No momento em que o CDS tiver de fazer a sua escolha, eu estarei com certeza a fazer esse balanço no sítio próprio primeiro e depois venho cá com todo o gosto partilhar convosco. Pronto, não quero falar para a frente, mas vamos então falar para trás, até porque também já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. A sua decisão de sair da vice-presidência do CDS e de ocupar o lugar de administrador não executivo da Galp foi bem percebida no partido? Vai ter que perguntar às pessoas do partido. Sim, mas teve com certeza Pedro, reações tenho muita dificuldade em falar de mim próprio nesses termos e de explicar se eu fui bem percebido ou se não foi mal percebido e o que é que as pessoas acharam e se gostaram ou se não gostaram. Sinceramente, eu acho que isto não é um confessionário e acho que é legítima a pergunta, mas é pergunta às pessoas do partido que poderão perguntar e poderão ter com certeza as suas opiniões, mas não peça para dizer se sou amado ou detestado ou se sou compreendido no meu partido. Porquê que fez essa opção?
É preciso recordar, eu não sou político profissional, nunca fui, excepto nos 4 anos em que exerci funções. Sim, e em 2015... Como sabe, também os políticos todos dizem, desde Cavaco Silva, que dizem isso. Eu não digo que não sou político, digo que não quero ter vida profissional na política. E disse-o em 2015, quando deixei funções, dei uma entrevista na altura ao Expresso e disse: não quero ir nas listas porque não quero ter um compromisso profissional na política. Isso tem a ver com questões pessoais, que tem a ver com a minha vida. E é isso, não vou fazer um confessionário aqui, mas tem a ver com opções de vida. Tal qual eu as sinto agora. Eu tenho 42, tenho 42 anos e nunca me vi até hoje nessa circunstância. E, portanto, é uma opção coerente. A maior parte das pessoas, eventualmente, começou-me a conhecer como secretário de Estado e depois, nestes últimos anos, a debater na televisão, mas verdadeiramente, tirando os 4 anos e outros 2 em que fui assessor, a minha vida profissional, que começou em 2000, foi sempre no privado. E eu gosto muito do que faço. Portanto, admite que haja quem olhe para si como alguém que pôs a carreira à frente da causa pública, que não esteve disponível para a causa pública, ou não acha justo essa... Se essa pessoa achar que a única forma de estar na causa pública é ser deputado ou ser dirigente partidário, se essa pessoa entendesse, esse é o seu entendimento de causa pública, eu diria que o entendimento de causa pública dessa pessoa é bastante limitado. Eu sou comprometido com o meu partido. Não viro as costas. As pessoas não... Quando uma pessoa não se candidata a presidente, não vira as costas. Se estiver presente, se disser que sim, aos desafios, aos combates, se juntar a todos aqueles que têm que acompanhar um presidente do partido na hora dos combates eleitorais, estarei com certeza presente e comprometido e darei a cara como dei sempre naquilo em que acredito. Mas a única forma de se estar na vida pública não é ser presidente de partido ou ser vice-presidente. E queria só perguntar, eu julgo que a resposta também será clara quanto a isso, mas não houve uma mínima influência da ligação ao CDS na escolha que a Galp fez? Porque às vezes fala-se muito nas portas giratórias e no facto de às vezes as administrações de empresas como a Galp, a EDP, a Caixa Geral de Depósitos ao longo dos últimos anos, e há trabalho de investigação feito nessa matéria, de antigos secretários de Estado ou antigos ministros que vão para essa posição. Queria perguntar, a lógica dessa escolha não teve a ver com uma lógica partidária? Na sua leitura? A minha experiência diz-me que a única forma que nós temos de comprovar isso é deixar o tempo correr e que o nosso trabalho e o nosso exemplo possa demonstrar que quem pensa assim está errado. Não há nada que se possa dizer, não há proclamação que se possa fazer, que quem não tenha já uma opinião pré-concebida acho que ficou convencido, e portanto acho que é o tempo. Eu, quando fui convidado para secretário de Estado, eu ouvi de tudo, que era um miúdo que não sabia, que não percebia nada de turismo, e eu achei que a única forma de responder a isso era com o trabalho, não há outra fórmula. E portanto, se há pessoas que pensam isso, eu só posso esperar que daqui a algum tempo possam dizer, olha, não se confirmou, ou acho que não, ou acho que ele fez um bom trabalho, é o normal, mas se quer que lhe diga, não tenho outro comentário para fazer. Certo é que, também devido à sua vida profissional, não esteve disponível para se candidatar à liderança do CDS. Não era esse o caminho que queria para si, pelo menos para já. Já ouvi noutras entrevistas a ser confrontado com isso, com o desejo de muita gente que via em si um potencial líder do CDS. Não quis desta vez, encerrou essa porta definitivamente, ou admite que no futuro depois logo se verá o que é que o partido precisa e o que é que o Adolfo vai pensar? Vai-me desculpar, mas eu vou responder com uma frase que já disse aqui. E porque o Pedro é jornalista e é consumidor de jornais, já perceber o que quer dizer com isto. Acho que há 5 protagonistas neste momento. Aparecer um terceiro neste momento, com manifestações de disponibilidade ou de indisponibilidade, era um absoluto despropósito nas vésperas do Congresso. Deixemos os 5 protagonistas, o Abel, o Carlos, o Filipe, o Francisco e o João, falarem, mostrar os seus projetos, e nós temos a obrigação de falar deles. E não de aparecer aqui a dizer estou disponível ou estou indisponível, ou só estou disponível em determinadas circunstâncias, mesmo que isso às vezes seja a forma de fugir a uma pergunta, tem sempre uma transleitura que não faz sentido e que não vale a pena contribuir para esse ruído. Bom, e sem ruído terminamos este Sob Escuta. Adolfo Mesquita Nunes, muito obrigado. O programa está disponível no site observador.pt e também nas plataformas de podcast.